Vamos iniciar então a nossa revisão das operações unitárias no segundo bimestre. Essa aula que foi realizada no dia 8 de novembro. Então a gente aprendeu sobre vários fatores, inclusive sobre os processos químicos em si, que demandam de mão de obra, matéria-prima e recursos para então gerar os produtos propriamente dito e também geram-se os resíduos vindo então deste processo químico. Os regimes de operações podem ser divididos em contínuos ou em bateladas, sendo que então os contínuos seriam aquele de regime permanente, eles são mais econômicos, porque a gente pode trabalhar então sem parar com essa maneira contínua, realizando apenas as paradas programadas. É preferível nas largas escalas e ainda dentro dos processos contínuos, eles têm as variáveis do processo não se alteram com o tempo. Sendo assim, pode-se instalar equipamentos para controlar as perturbações. Que tipos de perturbações então a gente tem que tomar atenção? Seriam a queda da vazão, pressão e temperatura. Já no processo das operações descontínuas, ou também chamado de regime transiente, são desejadas quando existe uma possibilidade de ter uma corrosão no meio e é feita em pequena escala. Outro fator importante é a vazão, que ela pode ser laminar, de transição ou turbulenta. Para verificar então quais delas são, a gente calcula o número de Reynolds, que vai fazer essa classificação do escoamento. Reynolds abaixo de 2.000 são laminares, entre 2.000 e 2.400 de transição e acima de 2.400 são escoamentos turbulentos. Então aqui a gente viu alguns dos exercícios para a gente verificar então quais seriam essas características. Dentro das operações unitárias, então, a gente viu que pode estar transportando material, que seria a massa, calor ou energia. Também temos os processos de mistura e agitação e a separação ou manuseio do material. Dentro do transporte do material, a gente pode estar usando bombas ou centrífugas. A gente vê também no caso delas serem volumétricas. As bombas elas são utilizadas para os fluidos, líquidos e compressores de gases. Então, dentro do nosso sistema de bombeamento, a gente tem um primeiro processo de sucção e depois de recalque ou descarga. Já na transferência de calor, então da energia, a gente pode estar utilizando, por exemplo, decantadores, os condensadores e também reboilers. A diferença é que o reboiler, então, ele ferve os fluidos não processados, para onde os vapores é que vão ir para as torres, enquanto os condensadores, eles fazem com que os vapores virem líquido. Depois vimos parte sobre a mistura e agitação, que visam homogeneizar a mistura, ou seja, estar com apenas uma fase sendo evidenciada nesse processo. Já na separação e manuseio, que a gente viu bastante operações no primeiro bimestre, a gente tem a destilação, a absorção, a adsorção, secagem, a extração líquido-líquido, evaporação, cristalização. Então aqui a gente tem um exemplo sobre as características que cada uma deve estar determinadas. Na decantação, então, a diferença de densidade, onde o mais denso fica no fundo do recipiente. No processo de destilação, verificamos e separamos através da temperatura de ebulição. Então, quem tem temperatura de ebulição menor é aquele que evapora primeiro, então consigo separar. Temos a extração por solvente, que depende das suas características de solubilidade. A peneiração, que depende da granulometria, grânulos maiores ficam retidos, enquanto os passantes conseguem passar pelas peneiras. E por último, o magnetismo, que depende das suas características eletromagnéticas. Então, dividindo dessa forma, a gente pode ver que as bombas, então, elas são relacionadas com o fluxo de líquidos e os compressores ou ventiladores e sopradores para os gases. Então, aqui a gente tem essa diferença. Bombas líquidos, então, que a gente não consegue comprimir, e os compressores a gente consegue, então, estar utilizando para os gases e para fluidos compressíveis. As bombas podem ser divididas em cinéticas ou de deslocamento positivo. Então, as bombas centrífugas, sua energia é fornecida continuamente ao fluido por um rotor que gira em alta velocidade, aumentando a energia cinética e depois é transportada pela pressão. A gente viu os tipos de entradas, podendo ser simples ou duras, e o número de rotores pode ser um ou vários. Dentro das vantagens das bombas centrífugas estão com a sua construção simples, o fluido é descarregado a uma pressão uniforme, permite bloquear líquidos com sólidos, é aflocada diretamente a motores, não tem válvulas envolvidas na operação do bombeamento, tem menores custos na manutenção e a operação é silenciosa. Porém, como desvantagens é que não serve para altas pressões, ficam sujeitas à incorporação do ar, porque precisam ser escovadas, a máxima eficiência da bomba ocorre dentro de um curto intervalo das condições e não consegue bombear líquidos muito viscosos.
Já as bombas de deslocamento positivo é aquela energia que é fornecida periodicamente mediante superfícies sólidas móveis que deslocam porção do fluido desde a sua sucção até a sua descarga. Elas se dividem em alternativas e rotativas, como podem ser vistas também nesse esquema. Já os compressores, então, para os gases, ele é um equipamento que utiliza o aumento da pressão para deslocar os fluidos capazes de serem comprimidos. Dentro dele se destaca o ar, por isso que seriam os gases. Ele é um equipamento industrial concebido de alta pressão, fluido estado gasoso, ar, vapor, água, hidrogênio, entre outros. Então, são divididos em compressores centrífugos e de deslocamento positivo alternativos ou rotativos. O deslocamento positivo alternativo fornece gás com pressão acima das frações de ATM, de até aproximadamente 2.400 ATM manométricas. Os centrífugos operam os mesmos princípios das bombas centrífugas, então os multiestágios mais de um rotor têm geral dispositivo de resfriamento. Os compressores centrífugos de fluxo radial têm essa aparência parecida, operam com o mesmo princípio das bombas centrífugas, e o gás escoa de olho ao rotor, onde é acelerado radialmente e sai numa velocidade de periferia, e fluido difusor, onde a energia cinética é transformada em energia de pressão. Já o fluxo axial dos compressores centrífugos, ele tem uma coroa de palhetas acopladas ao eixo rotatório, permitindo esse fluxo. Depois vimos as trocas de materiais e de calor, então lembrando que temos trocas de massa, de energia, mistura e agitação, separação e manuseio. Nesse transporte de material ou massa, a gente tem a lei da conservação da energia e a lei da conservação da massa. Então, dentro do material, a gente vai ver a lei de Lavoisier, onde que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que eu tenho no início do processo deve ser, então, verificado no final também. Depois vimos alguns exercícios que foram sendo realizados em sala de aula. E depois ainda vimos a parte da transferência de calor ou a lei da conservação da energia. Os tipos de troca de calor pode ser por condução, onde tem um contato, convecção, onde tem mistura de fluidos com temperaturas diferentes, e radiação, onde não tem contato e a troca é feita por ondas de calor. Então, também nada se perde, ela apenas é transformada em outra, onde a gente tem um corpo mais quente e transfere essa energia para o corpo mais frio até atingirem o equilíbrio. Depois vimos também alguns exercícios e aprendemos sobre a calorimetria, que é essa troca de energia entre eles. Então, essa energia térmica em trânsito é chamada de calor, sempre vai da maior temperatura para a menor temperatura. E nisso, quando a gente tem apenas variação de temperatura, a gente chama de calor sensível, utilizada pela forma do Q-macete, que é então a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes essa variação da temperatura. Já no caso onde existe uma variação, então, dessa capacidade térmica dele, que seria a sua variação de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, é quanto consegue definir a quantidade de calor que o corpo deve receber ou ceder. Então, a gente tem, então, essa última, que seria o calor latente. Não é apenas variação de temperatura, mas é uma mudança no estado físico, de sólido, líquido ou gasoso. Então, aqui a gente tem realmente essa calorimetria com a fórmula do Q igual a M vezes L, onde M é a massa e o L pode ser o calor latente de fusão ou o calor latente de vaporização, sendo representados então por essas linhas horizontais, enquanto o calor sensível eles têm nessas linhas inclinadas. Depois mais alguns exercícios evidenciando esse aprendizado, né? E depois a gente viu a mistura e a agitação. Os agitadores visam homogeneizar essas misturas, deixando então ele mais homogêneo possível. A agitação, normalmente a gente fala de um material apenas, e a mistura é quando a gente tem então mais fases que você quer fazer essa mistura entre eles, deixar também homogêneo. Temos a combinação de 2 ou mais sólidos, 2 ou mais líquidos, ou um sólido com líquido, ou até mesmo um líquido com gás, como é no caso, por exemplo, onde a gente coloca gás em refrigerantes, em águas, então que tem gaseificação. Promover, então, o seu contato íntimo entre as substâncias é a finalidade, além de preparar emulsões, misturar líquidos que são miscíveis e fazer a dissolução de sólidos em líquidos. Além disso, a mistura e a agitação auxiliam para dispersar um gás num líquido, fazer com que haja uma suspensão de fio nas partículas sólidas no líquido e agitar o fluido para aumentar a transferência de calor e de massa. Temos ainda que mistura o líquido, que é chamado de fase contínua, e as outras partículas de fase dispersa, podendo então ser diferenciadas em processos homogêneos ou heterogêneos
pela quantidade de fases que são evidenciadas. Para saber que tipo de misturador eu vou usar, eu tenho que ver vários fatores e os principais verificar se ele é ou não um líquido mais viscoso. Sabemos que, por exemplo, o óleo é mais viscoso com a água, logo ele tem uma maior resistência ao escoamento. Dependemos ainda da sua miscibilidade, que seria essa mistura de líquidos miscíveis ou immiscíveis. Então, por exemplo, água e óleo não se misturam, então é necessário fazer uma emulsificação. E por último, verificar também a questão da densidade, quanto mais denso é um líquido em relação ao outro. Dentro dos equipamentos, a gente pode usar impulsores, correntes de ar e jatos de líquidos. Depois a gente viu essa parte dos misturadores e impulsores, que temos os casos de circulação do líquido e a turbulência, podendo ser então os tipos de misturadores como pá, âncora, também temos espiral helicoidal, turbina e também temos essa variação com relação aos seus fluxos. Depende do tipo do impulsor, a característica do fluido, o tamanho das proporções do tanque e a existência ou não das placas defletoras. Depois, aprendemos um pouquinho sobre os fluxos tangenciais e longitudinais e vimos um problema maior que é com relação ao vórtice, que é produzido pela ação centrífuga no meio do líquido. Por que a gente não deseja que tenha vórtice? Porque a mistura fica ruim, tem formação de camadas, solubiliza gases, forma bolhas, altera a densidade e assim então a gente tem uma mistura que não é adequada para o processo produtivo. Depois aqui tem um exemplo dessa separação, por exemplo, tanque agitado por turbina com água e óleo imiscíveis entre si, enquanto a gente faz essa movimentação, consegue fazer com que haja uma mistura entre eles, mesmo que momentaneamente. Temos também os misturadores para os pós secos, então a gente junta eles, podendo, por exemplo, somar cada um deles e finalizar com a sua junção das tubulações. E aqui um exemplo dos agitadores para os produtos mais viscosos. Depois, então, fomos no laboratório, aprendemos um pouco sobre a coagulação e a floculação, que são os ensaios do jar-teste, utilizados no tratamento da água, onde a gente busca tirar todo o sólido que estava dissolvido e também aquele sólido que ainda estava disperso na água. Então, a gente adiciona os coagulantes em alta velocidade, eles desequilibram as cargas, e depois um floculante que faz com que haja geração dos flocos. Então, esses flocos são separados, eles espera-se decantar, então o sobrenadente é retirado com a água já tratada, então utilizada na estação de tratamento. Vimos que alguns componentes emergentes são aqueles que não são tratados de maneira convencional, sendo necessários fazer ainda um tratamento terciário, como a dissorção em carvão ativado, osmose reversa, eletrodiálise, troca iônica, filtro de areia, oxidação química e remoção dos nutrientes e patógenos. Não são sempre utilizados porque encareceriam muito mais a água, porém são tecnologias existentes que poderiam ser colocadas em práticas para retirar aqueles componentes emergentes, como antibióticos, remédios, cafeína, hormônios e compostos que poderiam então estar em baixas concentrações, porém que não são removidos no tratamento preliminar, primário e secundário. Lembrando que o secundário é biológico, então depois teria que colocar esse tratamento terciário para sua remoção. Por fim, vimos a parte sobre a mistura e agitação também, que temos a parte das operações unitárias, com essa mecânica dos fluidos, transmissão de calor, agitação, mistura, separações e os manuseios dos sólidos. Então, essas mecânicas dos fluidos são os primeiros assuntos a serem abordados, depois dessa transferência de calor. Vimos também as operações de agitação e mistura, que temos aqui, por exemplo, os reatores. Temos também esse outro exemplo, onde são utilizados os reatores para os processos onde os reagentes e produtos encontram-se na fase líquida ou gasosa. Temos as operações com agitação ou mistura e também o caso das operações de separação, que são os primeiros que vimos no primeiro bimestre, que pode ser dois sólidos, um sólido líquido, dois líquidos ou algum componente gasoso. Então, depende das suas características, a gente vai estar então fazendo com que haja uma transferência de massa ou de calor também da energia para fazer a separação dos materiais. A gente tem o exemplo como filtração, a gente tem a absorção gasosa, a gente tem também extração líquido-líquido, a dissorção quando fica na superfície, e nessa tabela a gente vê alguns exemplos de adsorsores como sílica, peneiras, alumina, carvão ativado. Também temos o processo de secagem, onde a gente deseja remover a umidade, a destilação, onde a gente faz então essa variação pela temperatura de ebulição, e também outras operações de separação que podem ser então como as destilações reativas e também são conhecidas como formas de separação dos materiais.
Temos ainda a cristalização, por exemplo, quando eu quero remover o sal que eu tenho dentro da água do mar, e assim por diante a gente verificou como temos várias outras formas de separação. Por fim, a gente tem as operações de manuseio dos sólidos, também já visto anteriormente, como a moagem, peneiramento e fluidização, e também esse manuseio depende de várias formas, como desenvolvimento laboratorial, interface do laboratório, uma mini planta, depois a gente aumenta para uma escala piloto e aí sim para o processo industrial. Depende-se do custo, disponibilidade da matéria-prima, qual é o rendimento do processo e quais seriam os produtos secundários, coprodutos e os resíduos. Então, a gente finaliza aqui com uma representação, igual quando vai se comemorar, por exemplo, com uma taça de vinho, finalizamos essa disciplina de operações unitárias e aqui a gente tem um exemplo, então, da fabricação do vinho, onde tem várias operações unitárias vinculadas, então, a esse processo. Então, tanto trabalhos manuais como colheita, triturar, fermentar, nesse caso a gente já tem uma variação, então, de troca de massa e troca de energia, a prensagem, decantação, filtração, aí depois esperar o processo de envelhecimento e aí fazer sim o engarrafamento para a venda. Todas essas etapas enumeradas são operações unitárias que estão presentes no nosso dia a dia, então veja que num processo produtivo já tem várias operações e assim então a gente finaliza a nossa disciplina. Temos disponíveis ainda para vocês o questionário para ser entregue e o relatório do laboratório, que juntos esses trabalhos valem 3. A prova vai ser dentro do ambiente virtual AVA, com a nota então máxima número 7. Então, 7 da prova com os 3 do trabalho finaliza então com a nota 10 da disciplina. Em caso de qualquer dúvida, fico à disposição. Agradeço a atenção de todos.